Onde investir em 2023? Nesse vídeo eu vou tentar responder a essa dúvida e eu falarei também o porquê eu fugiria de títulos de renda fixa pré-fixados. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E antes de eu dar sequência no conteúdo do vídeo, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. E primeiramente eu quero que você comente aqui embaixo onde que você tem investido recentemente, pensando no futuro, em 2023, por exemplo. E eu acredito que esse tipo de discussão é interessante porque são pessoas diferentes, com cabeças diferentes, com estratégias diferentes de investimentos, com realidades totalmente diferentes, se complementando. E só explicando brevemente que por mais que eu acabe durante o vídeo citando algum investimento, não necessariamente ele seria uma recomendação para você. A verdade é que todo o conteúdo que eu falar durante esse vídeo deve ser visto apenas de forma educacional e não configura nenhum tipo de recomendação. E como boa parte do público aqui do canal investe majoritariamente em renda fixa, durante o vídeo eu vou falar de renda fixa com mais ênfase, mas eu também vou citar brevemente os investimentos de renda variável em ações e fundos imobiliários. Então, começando aqui, na minha estratégia de investimentos, eu tenho uma carteira objetivo, que seria o objetivo da minha carteira de investimentos, de ter pelo menos 50% do meu capital aqui no Brasil e 50% no exterior. E dentro dessa divisão, tanto no Brasil quanto no exterior, 1/3 desse capital deve estar em renda fixa, 1/3 deve estar em ações e 1/3 em fundos imobiliários. Com isso eu consigo ter uma exposição em um ativo que me paga dinheiro mensalmente, que seriam os fundos imobiliários, em um ativo muito seguro, que seriam os ativos de renda fixa, e um ativo que pode me alavancar muitas vezes, que seria o investimento em ações. Lembrando que sempre que eu falar no exterior, eu quero dizer investimentos dolarizados. E muitos de vocês que ainda não investem fora do Brasil deveriam se fazer o seguinte questionamento: se você não tivesse nascido no Brasil e nem nos Estados Unidos, será que você deixaria todo o seu patrimônio, ou pelo menos grande parte do seu patrimônio no Brasil? Muito provavelmente não, já que o Brasil é um país economicamente instável em comparação com os Estados Unidos, que é um país economicamente estável e com uma política muito mais tranquila do que a nossa política aqui no Brasil. Além de que o Brasil é um país emergente, enquanto que os Estados Unidos detêm o controle da moeda mundial, o dólar. E o fato é que existem diversas formas de você investir no exterior, de você dolarizar o seu patrimônio. Inclusive, esse é um tema que eu falo nesse vídeo que vai estar aqui em cima nos cards e na descrição do vídeo também. E dentro dessa estratégia que eu tenho de investir metade aqui no Brasil e metade fora do Brasil, sendo 1/3 em renda fixa, 1/3 em ações e 1/3 em fundos imobiliários, nós temos a parte de renda fixa no Brasil. E pensando no ano de 2023, onde eu investiria em renda fixa aqui dentro do Brasil? E o ponto é que é muito complicado fazer qualquer tipo de previsão econômica para um mercado que consegue de alguma forma reagir a essa previsão. Porque imagina que eu e centenas de outros educadores financeiros concluímos que no dia 1º de janeiro haverá uma crise. Nesse cenário, nós provavelmente levaríamos esse conhecimento a público, e levando esse conhecimento a público, as pessoas tomariam conhecimento antes do fato acontecer e elas agiriam naquele momento. Então, talvez no dia seguinte ao pronunciamento, essas pessoas deixariam de gastar dinheiro à toa, deixariam de comprar coisas em lojas, deixariam de ir em restaurantes, comprariam menos em supermercados, e a crise que aconteceria em 1º de janeiro acabou acontecendo no dia seguinte ao dia do pronunciamento. Então, por mais que a previsão estivesse correta, no fim das contas ela acabou estando errada, porque é complicado você fazer qualquer tipo de previsão para um mercado que consegue reagir a essa previsão. Da mesma forma que se existir uma previsão de que um meteoro atingirá a Terra em 2050, muito provavelmente os cientistas vão desenvolver tecnologias capazes de redirecionar esse meteoro até essa data e ele não atingiria a Terra. E por que eu falei tudo isso? Porque hoje no Brasil existe uma certa instabilidade econômica. Até antes da eleição, a expectativa era de que a taxa Selic já tinha chegado no seu máximo de 13,75% e o esperado seria dali para baixo, mas com uma expectativa de ter um maior gasto público, dentre outras medidas. O que se espera agora é de talvez uma taxa Selic maior para conter uma inflação que também será maior. Tudo isso porque o próximo governo tem algumas propostas que são ruins para a economia do país e naturalmente geram uma expectativa de uma economia piorando no próximo ano. E caso isso venha a acontecer, você tem certos títulos de renda fixa que seriam prejudicados e outros títulos de renda fixa que seriam beneficiados. Com expectativa de juros maiores, você tem títulos ligados ao CDI pagando mais, e com expectativa de inflação maior, você tem títulos atrelados à inflação pagando mais, que são os títulos IPCA. Mas também não dá para comprar tudo de IPCA+,
IPCA+, porque o novo governo poderia artificialmente baixar os preços dos combustíveis, fazendo com que houvesse uma deflação, endividando a Petrobras nesse sentido. E nós teríamos uma inflação mais baixa de forma artificial, sendo que você veria no supermercado talvez as coisas dobrando de preço, mas o combustível estaria bem mais barato, fazendo com que o índice de IPCA estivesse na prática bem menor do que a realidade. Então o seu investimento não protegeria o seu poder de compra. Então nesse caso sobra os títulos atrelados ao CDI, não é? Isso é algo que também depende, porque o Banco Central tem por lei a sua independência garantida e o Banco Central é quem controla os juros aí pra gente, mas como nós vimos, leis podem ser retiradas ou alteradas a gosto do governo, e caso de alguma forma fosse retirada a independência do Banco Central, talvez ele não estivesse mais tão interessado em apenas controlar a inflação, mas também em dar um poder de compra para as pessoas. E abaixando os juros, mesmo com inflação mais alta, você teria um consumo maior que geraria ainda mais inflação. E nesse cenário, baixando os juros, você teria títulos atrelados ao CDI pagando menos e títulos atrelados à inflação pagando mais nesse sentido. Eu não diria que isso é provável, mas também não diria que é impossível, já que no Brasil até o passado é incerto. Então, nesse sentido, eu ficaria entre os dois títulos, atrelados ao CDI e atrelados à inflação. O único título que eu fugiria realmente seriam os pré-fixados, que hoje se encontram pagando de 14% a 16% ao ano. Mas aí você me pergunta, mas esse não seria um título com uma boa taxa de rentabilidade? E a verdade é que seria sim, porém você precisa se atentar para a rentabilidade real do título, que é aquela rentabilidade após nós descontarmos a inflação. Então, supondo que você tem um título que pagou, depois de descontar o imposto de renda, 13% no ano, mas a inflação nesse ano foi registrada de 15%, na prática você não ganhou 13%, você perdeu 2%. O seu dinheiro cresceu, mas você perdeu em poder de compra. E é justamente pelo Brasil ter esse histórico de inflação elevada que os títulos atrelados à inflação são mais populares. E com o atual patamar de taxa de juros, também seria interessante títulos atrelados ao CDI. Mas pensando em um prazo de até 2 anos, porque para prazos maiores eu particularmente não gosto de investir em renda fixa, porque eu acredito que renda variável seria mais interessante, eu selecionei aqui alguns dos melhores investimentos em CDBs que tem no mercado atualmente de uma boa instituição, simplesmente para citar para você alguns exemplos de títulos pagando boa taxa de rentabilidade e para simular quanto seria a rentabilidade projetada desse título. E pensando no prazo de 2 anos, nós teríamos no Banco Sofisa Direto, que é um dos bancos que eu uso para fazer os meus investimentos em renda fixa, o CDB Max, com carência de 60 dias e que rende 110% do CDI, o equivalente a 15,02% de rentabilidade ao ano. E do meu ponto de vista, seria um dos mais interessantes atrelados ao CDI, mas não por ser a maior rentabilidade no mercado, e sim porque ele te dá liquidez diária após 2 meses. Ou seja, depois de 2 meses, com o dinheiro investido, você já consegue, se você quiser, retirar o dinheiro em qualquer momento. Então isso seria interessante porque tem uma frase nos investimentos que é preferência pela liquidez, onde é muito mais interessante você preferir o dinheiro agora, ter o dinheiro em qualquer momento, do que você deixá-lo para o longo prazo. Por isso que investimentos de prazos maiores tendem a prometer uma rentabilidade maior, porque você abre mão de liquidez, você abre mão de poder tirar esse dinheiro e alocar em um lugar melhor. E no Banco Sofisa Direto você ainda tem um bônus de R$50 para novos clientes, onde se você é um novo cliente, se você não tem conta no banco, basta você abrir conta com o meu código de indicação, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, e após abrir a conta você tem um prazo de 30 dias para investir R$1.000 ou mais em qualquer investimento, seja CDB, LCI ou LCA, com prazo mínimo de resgate de 2 meses. Fazendo isso, você recebe em até 60 dias R$50 diretamente na sua conta, mas normalmente cai em poucos dias, às vezes no dia seguinte. Só não funcionaria para o CDB de liquidez diária e para fundos de investimentos, mas para qualquer outro investimento funciona. E dentro do Sofisa Direto você também tem outras opções, como CDBs atrelados à inflação. Nesse caso, para o prazo de 1 ano, você tem um CDB IPCA mais 7,50% e no prazo de 2 anos você tem um CDB IPCA mais 7,40%. Supondo que a inflação ficasse no patamar de 7%, que seria o patamar esperado, você teria a rentabilidade que títulos pré-fixados prometem atualmente. Mas se acontecer a hipótese, que inclusive não é tão improvável, da inflação ser maior do que isso, batendo por exemplo 10%, você já teria um retorno de mais de 17%, um retorno que nenhum título pré-fixado paga atualmente.
novamente. E o melhor desse título é que ele te entrega uma rentabilidade real, uma rentabilidade acima da inflação garantida pela taxa fixa, desde que a inflação não seja muito elevada, já que se ela fosse, por exemplo, de 100%, você teria 100% de inflação mais 7% de taxa, que daria 107% mais ou menos, e se você tira o imposto de renda que incide sobre o total e não somente sobre a taxa, sobraria para você um retorno menor do que a inflação do período. Claro que esse seria um cenário hipotético, mas é apenas para mostrar para você que o título IPCA+ não te protege em qualquer situação, a não ser que fosse um título isento de imposto de renda, como uma LCI ou então uma LCA. No mercado de renda fixa, você encontra uma variedade muito grande de investimentos em instituições diferentes. Eu apenas citei esses investimentos para você ter uma noção de rentabilidade que você teria atualmente. Mas o objetivo é simplesmente o racional de investir mais em títulos atrelados à Selic e à inflação do que em títulos pré-fixados. Agora, olhando para a renda fixa em dólar, muita gente tem vontade de investir em renda fixa em dólar, principalmente agora que a Fed Funds Rate, que é o equivalente da nossa Selic aqui no Brasil, está subindo. Então, se investir em dólar já é bom, imagina investir em dólar com juros altos, seria muito melhor. Pensando em retorno, mas não pensando no nosso país, porque se os Estados Unidos sobem os juros, naturalmente o Brasil tem que subir os juros também, e para mais do que os Estados Unidos, porque para o Brasil ficar atrativo para o mundo, ele tem que pagar juros maiores do que países desenvolvidos. Mas voltando aqui, existe um ETF dentre vários ETFs que investe em títulos de dívida americanos com prazos de 20 anos. Esse ETF é o TLT e ele seria semelhante a um ETF aqui no Brasil que investe em tesouro direto. E atualmente esse ETF está pagando um yield de 2,44% e vale lembrar que aqui no Brasil ETFs não distribuem dividendos nem juros, mas nos Estados Unidos eles distribuem. Mas a questão aqui não é nem esse dividendo ou juros que você receberia no período de um ano, mas sim o efeito de marcação a mercado nos títulos americanos. Porque se a gente olha o gráfico dos últimos 20 anos, desde 2002, hoje é quando nós temos o maior desconto nesse ETF desde 2011, e ele só bateu esse patamar em 2013 e depois disso não voltou para esse preço. Então a expectativa seria que em um futuro onde os Estados Unidos controlem a inflação por lá e com isso abaixem os juros, você teria esse título subindo o preço novamente, e aí você ganharia com a marcação a mercado da mesma forma que você ganha com a marcação a mercado nos títulos do Tesouro Direto aqui no Brasil. E falando brevemente de fundos imobiliários e ações, ou então nos Estados Unidos, o equivalente dos fundos imobiliários, que seriam os REITs e também as ações lá fora, você tem todo o mercado de renda variável no mundo, não apenas esses ativos, mas também criptomoedas, dentre outros, se desvalorizando por conta dessa subida dos juros pelo mundo. E essa desvalorização trouxe ativos de renda variável para preços que muitos de nós, investidores que investem há pouco tempo, eu mesmo invisto há apenas 5 anos, não vimos desde que nós começamos. Então essa seria uma excelente oportunidade para se posicionar nesses ativos a preços descontados. E como o mercado é cíclico, você com certeza em um futuro não muito distante surfaria uma onda de valorização novamente. E vale lembrar que é impossível saber quando é o fundo de uma queda, quando um mercado vai parar de cair, mas o que você pode fazer é comprar de forma fracionada, montar uma estratégia, comprar todos os meses. E o que muitas pessoas fazem, na verdade a maioria faz isso, é simplesmente esperar o mercado começar a subir para investir. Só que o mercado de investimentos ele reage antes do fato. Então as coisas não precisam melhorar para o mercado subir, elas só precisam parecer que vão melhorar. E com isso eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Sem mais, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico, e até o próximo vídeo.